Hello, everyone, and welcome. My Oi, name is pessoal, Oliver Wise, bem-vindos. and Eu I am sou the Oliver Senior Director Wise e sou of the diretor Bloomberg Center for executivo Government Excellence do here at Bloomberg Johns Hopkins Center de University. Thank you Excelência so much for joining us Governamental. for this Muito conversation. obrigado por estarem So, aqui our mission at conosco. GovX is to help cities A nossa around the world missão na use data GovEx é and ajudar AI cidades ao redor to do mundo a usar transform the dados lives of e their IA residents. para transformar a One vida dos seus important way that we do that residentes. is through the City Data Alliance Fazemos isso program, por meio do where nosso we programa partner with cities CDA. around the world to help them apply City data Data and AI to Alliance, solve conduzindo real-world pesquisas para challenges tentar that are resolver meaningful to their residents. problemas da vida Applications are real. actually now open for that program, so if Esses you're interested, aplicativos, agora, se vocês please quiserem se go see candidatar involved with nesse us. There's momento, a entre link em to the contato website, which we've conosco, posted tem in um the link chat. ali, nós vamos colocar We find in that à program disposição de that one of the vocês. key sticking Nesse points for programa, city uma data das leaders partes mais is importantes knowing para os exactly líderes das where and cidades é how to saber apply data to quando e solve como real aplicar problems. That's soluções a de really dados key aos ingredient. problemas da sua So cidade. that's what this Isso webinar é is all chave. about. And Então, we're hoje, going esse to webinar vai address ser three sobre key isso. questions. Vamos First, abordar how do três you questões chaves. identify the right Como opportunities to identificar as leverage oportunidades data and certas AI? para aproveitar os Secondly, dados e how a do you get IA? the right people at the Como table fazer to com que as execute? pessoas And certas na finally, mesa how can executem? you execute E those como projects in as ways that cidades are podem executar enduring, esses projetos para sustainable, torná-los and that build sustentáveis, capacity along the duráveis way? e construindo So we capacidades have ao some of longo do the, I'm tempo. lucky to be joined here Eu by some estou of muito the feliz hoje world's de ter most três dos accomplished melhores public sector data pensadores leaders do who mundo sobre o really uso de dados shown e the IA nas results with cidades their conosco example in aqui. cities across the world. And Eles they're lideram now com os all exemplos deles. CDOs and residents here at GovX, and I'm E really aqui na excited to Govex work with nós them temos in this vários new way. CDOs e So eu tenho they grande are prazer de Mike estar com eles. Flowers, São eles who Mike is New York Flowers, City's first que chief foi o primeiro analytics diretor de officer, análise and then also da went cidade de Nova into York. senior data leadership positions at the state of Depois New foi Jersey para and posições de elsewhere. liderança na We cidade de have Nova Melissa Jersey e outras Breda, cidades. who Depois a was the chief Melissa data Breda officer in Buenos foi diretora de Aires dados and de is Buenos now Aires. GovX's senior Atualmente data é conselheira strategy and sênior de implementation estratégia de advisor. dados e And implementação da then, last Govex. but certainly not least, we E, had por Joy fim, mas não menos Bonaguro, importante, who a was the Joy first chief data Bonaguro, que officer foi a primeira for diretora de the dados da cidade do city and condado county de in San São Francisco, Francisco and then was e se later the chief formou data depois officer como for CDO California. So thank you no estado all da very Califórnia. much for Então, being here and agradeço for this muito por important estarem conversation. aqui, por essa conversa tão So legal. let's kick it off with a Então, vamos conversation iniciar on a how nossa you find the conversa right sobre como encontrar a opportunities oportunidade within your correta government to dentro apply do seu data to solve município para problems. aplicar And os Mike, dados do let's modo start that question with correto. you. Vou começar com você, Mike. Well, thanks, Oliver. Bem, Happy to be here. obrigado, Oliver. É um prazer And estar certainly aqui. honored to be on Certamente é uma with my honra co-panelists, estar aqui com os hearing what they've meus been and what they've done. So, co-painelistas, vendo o que eles fizeram, thank you onde for that eles opportunity. estiveram. Agradeço por essa Just oportunidade. cut to the chase. Então, para ir direto ao Generally, I ponto, went by the principle of people are looking for painkillers, eu not sigo o vitamins. princípio de que By as that, I pessoas em mean, geral querem I think sometimes people analgésicos e have a não tendency vitaminas. to be prescriptive. As pessoas em geral têm They essa want tendência de to serem go out and prescritivas. show the value and power of data Mas é importante with mostrar o that valor e a and potência dos kind of dados build that as a capacity. And I think e that's really construir important, essa right? capacidade. But that's not how you kind of launch Mas into não it. é That's assim que not a how gente I deve went about it. It atacar was a questão. Não more foi a maneira como people eu would reach out aprendi. to us if they had a problem Que é and say importante the você idea lidar com a was to questão focus on se that você problem estivesse first, resolvendo um right? problema primeiro. And Identifique o usually that problema e problem was resolva-o. because I was primarily focused on operations, Em had to geral, eu do with lidava muito com backlog and operações. addressing those Tinha backlogs. um passivo imenso, um backlog gigantesco, tinha que lidar com eles. Can you give an example of that, Ótimo. Mike? Pode dar um exemplo disso, Mike? Yeah, I mean, I think Sim. the primary example, the O early exemplo example we worked principal, o through mais was, importante, buildings complaints with the Department of Buildings in New York City. no nosso departamento de construção Typically, civil the da main cidade de focus Nova there was York, mostly on first meu foco responders, inicial era my nas agências background de pronta in law resposta. enforcement and national security, so that's why I Trabalhei naturally com gravitated departamento de where people come polícia back e and were repressão ao not there. crime. It E was depois eu vi the que ali não era Department of exatamente o Buildings, and they lugar had para this rather enormous me backlog desenvolver. that E had entrei stemmed no from departamento de construção marching civil quando eu orders vi que like havia um passivo imenso 25,000 para complaints a resolver. year with Tínhamos millions of 25 inspectors mil that couldn't be reclamações hit por and ano, resolved. muitas coisas que não conseguíamos And that really resolver. was a situation where data E ali really realmente could foi uma come situação em and que eu become realmente a brilhei, great porque eu sou um instrument cara que
consigo avaliar bem os riscos, eu verifiquei quais eram os riscos envolvidos nesse passivo imenso e consegui identificar ali a grande taxa de retorno que nós podíamos ter. E esse padrão, sabe o que? Ele se repetia bastante. Temos um outro exemplo, que era a limpeza de porões em áreas de prédios públicos, porque é uma área que acumula muita sujeira e nós tínhamos que fazer essa limpeza em todos os prédios, ou seja, era uma questão de focar sobre os problemas que as pessoas tinham e que elas tinham que resolver e diminuir a lista, como eu falei, de passivos, trazendo um melhor entendimento sobre como lidar com essas coisas de uma maneira a impactar positivamente o cidadão. Isso aí teve muito sucesso. Nós conseguimos lidar com o problema de cabeça e realmente resolvemos tudo da melhor maneira possível. Ótimo, obrigado, Mike. E Melissa, e você? Pode falar um pouquinho sobre a sua abordagem em Buenos Aires, na resolução de problemas, no uso de dados para diminuir os silos dentro do município? Sim, muito obrigada pelo convite. A verdade é, como o Mike disse, é um grande prazer poder estar aqui com os meus colegas. Eu me lembro, inclusive, em 2020, quando eu comecei no papel de chefe de dados da nossa cidade, de Buenos Aires, eu lia, buscava coisas, o que outras cidades faziam, como, por exemplo, a cidade de Nova York, eu via como exemplo e trouxe algumas dessas ideias do Mike para Buenos Aires. Então, meu grande abraço especial para o pessoal que está aqui conosco hoje, o nosso público da América Latina, um grande abraço para vocês. Bom, no nosso caso, o que deu certo em Buenos Aires foi mudar o ponto de vista. E, como o Mike falou, é importante pensar de uma maneira diferente. E o que aconteceu foi que, quando eu voltei para o desafio de lidar com os dados na cidade de Buenos Aires, inicialmente, a minha lógica era aquela do funcionalismo público. São uma série de departamentos e ministérios. Então, nós tínhamos várias dados de base, de dados que nós tínhamos que lidar. E aí, quando, por exemplo, nós tínhamos algum problema, não sei, uma rua suja ou um esgoto entupido, alguma coisa assim, o cidadão não pensa, eu preciso ligar para o departamento do município e dizer, isso aqui é uma segurança, é uma questão de saúde pública. Não, não é assim. A pessoa pensa de outra maneira. O cidadão nem tem noção de qual departamento, quem é responsável pelo quê, e nem sabe que poderia falar isso com o prefeito. Não tem problema, na verdade. Mas a questão é que você tem que pensar do ponto de vista de ser um cidadão. E essa foi uma grande mudança. Nós aqui tínhamos que pensar como cidadão. Como é que a cidade funciona? Bom, nós temos, por um lado, o município, espaços públicos, departamento de construção, temos como que isso tudo se organiza e interage. E aí nós mapeamos essas relações e encontramos espaços em que alguns bancos de dados poderiam sim resolver os problemas e até mesmo desenvolver projetos que lidariam com muitos problemas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o grande valor quando nós de fato encontramos a solução, vamos dizer assim. Nós temos a melhor taxa de retorno, analisar esses projetos e promovê-los de modo que vamos ter um resultado muito melhor ao final. Muito obrigada, Melissa. Vou agora com você. Joy, como que você trabalha com a sua agência na cidade? Como que você encontra a melhor oportunidade? Sim, eu vou começar com um pouquinho de contexto, porque eu primeiro quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo, Mike, Melissa, mas para contextualizar um pouco, eu estava trabalhando em São Francisco cerca de 2016 era o ano. Era um período auge em que todo mundo falava, tem que ter dinheiro para o governo, ciência de dados para o governo. E a gente não estava fazendo nada disso na ocasião. E uma das maiores histórias, junto com o que Mike estava fazendo em Nova York, era a questão dos ratos em Chicago. A gente podia utilizar a análise preditiva para identificar infestações de ratos de maneira precoce.
e falavam assim, queríamos ajudar São Francisco a achar os ratos. Aí eu falava, será que rato é problema? E aí eu fui, conversei com as secretarias e falei, olha, tem esses projetos acontecendo em outras cidades. Será que a gente pode fazer um projeto assim? Aí eles me olharam e falaram, olha só, Joy, a gente não está precisando da sua ajuda, não. Aqui, rato não é problema para nós. E nem envenenamento por chumbo. Essas não são questões nossas. Então, meio que a gente não conseguia fazer o pessoal vestir a camisa. E aí eu estava lá no gabinete do prefeito de São Francisco e fiquei pensando que nós tínhamos uma equipe de inovação muito legal chamada Civic Bridge, que começou com os residentes, que eles estavam entrando em parceria entre os departamentos municipais e algum trabalho de associações feito de maneira pro bono. Então, eles tinham um processo que o pessoal, o cidadão, podia trabalhar junto com o governo. E a gente foi desenvolvendo e viu e pensou, nossa, ao invés de pedir para o pessoal trabalhar conosco, será que a gente não consegue arquitetar a dinâmica de poder em que a gente fala, olha só, temos um bom projeto de ciência de dados, usando a desculpa de projeto, realmente, usando a estrutura de Nova Orleans, que eu não sei se vocês já conhecem, depois eu posso compartilhar com vocês, mas era um bom projeto de ciências de dados. Então, a gente trouxe um monte de benefícios, um lanchinho para o pessoal, e aí a gente pensou, olha, vocês podem vir, vocês podem se candidatar, e a gente vai selecionar o que faz mais sentido. E realmente isso teve um papel fundamental, porque a sensação que o cidadão tinha, eu fui escolhido, eu faço parte do coorte, isso ajudou muito nesse processo de candidatura. Primeiro, a gente conseguiu definir o que era um bom projeto e depois encontrar projetos que realmente o cidadão queria resolver, em vez de ficar jogando para eles coisas prontas. Em terceiro lugar, também fez os cidadãos se engajarem, envolverem. Como qualquer processo de candidatura, tem que ler isso e aquilo. E assim a gente conseguiu passar de implorar para trabalhar, e a gente nunca disse não e nunca desistiu do pessoal, mas a gente direcionou os cidadãos para outras coisas. E ao fazer isso, esse processo de candidatura, nós conseguimos tirar as melhores ideias, comprometer as pessoas e criar uma arquitetura de envolvimento, de engajamento. Então, eu sugiro que esse processo é maravilhoso, mesmo uma coisa rápida, a pessoa pode trazer suas ideias. Nossa, Joy, você pode aprofundar um pouco melhor? Que isso é bom aqui para a nossa conversa. Que tipo de projeto? Eu estava fazendo uma coisa lá em Nova Orleans, você falou, mas como que você adaptou? Foi assim. A gente pegou todas as histórias dos cidadãos sobre ciência de dados no setor público, enfim, setores parecidos. Eu sou formada em design e design thinking. E a gente pegou todas as histórias e colocamos em pequenas vinhetas. E colocamos as pessoas para agrupar os problemas. Então, o Mike já falou, nós priorizamos o passivo. Ele falou isso. Esse foi um exemplo da nossa topologia. Tínhamos, acho que 6 ou 8, 6, 7 tipologias de projeto que a gente usou para colocar, inspirado pelo seu, Oliver, mas a gente renomeou com base na nossa realidade e numa linguagem natural para descrever as coisas, ao invés de chamar ciência de dados. Falar, isso aqui é um projeto preditivo, machine learning. Não, a gente não usou essas palavras, a gente usou palavra de processo de negócios mesmo, que as pessoas estavam acostumadas. Eu posso até trazer aqui um projeto mas eram 6 ou 7 ou 8. Sim, realmente encontrar uma agulha no palheiro, repriorizar, esse tipo de nomenclatura. Isso. Nós conseguimos fazer com que as pessoas pudessem testar e otimizar os recursos e trouxe para elas exemplos muito relevantes, inspirados por você, Oliver. Funcionou muito combinado com o processo de candidaturas. Ótimo. Mike, voltando para você, você teve essa oportunidade. E o que que você faz depois? Como é que você começa esse processo de resolução de problemas? Olha, vou falar da minha própria experiência, todo mundo pode concordar que cada um tem sua idiosincrasia, e temos pontos em comum, claro.
Mas eu comecei minha carreira como procurador, lidando com crimes. Então, assim, eu sempre voltava para essa área de repressão ao crime, trabalhando com as pessoas e, enfim, tentando ver o que estava acontecendo. Então, meu processo natural era ficar no telefone tentando resolver coisas, ou ir lá fisicamente resolver. E sentar no escritório e ver quem estava processando o problema era uma novidade para mim. Como, por exemplo, que eu falei aquela história da sujeira nos porões, eram problemas novos que eu tinha que lidar. E aí nós começamos a ter uma visão fragmentada. Nós tínhamos que lidar com tudo, porque se a gente tentasse resolver só uma coisa, era muito complexo, muito difícil. São KPIs da prefeitura e não minhas, não é? Então, às vezes, a gente não conseguia chegar realmente no fim da questão, no X da questão. E a gente estava lá vendo pessoas lidando com o problema, mas não conseguíamos de fato atacá-lo. E no final se tornou um exercício lindo de investigação. E eu conversei inicialmente com o pessoal do Departamento de Proteção Ambiental, que eles têm que cuidar, por exemplo, da água. A água tinha que lidar com o Departamento de Água e Esgoto, e aí fui lá conversar com eles. Aí fui lá e conversei, falei, ó, aqui é vigilância sanitária, falar com o pessoal de restaurante, tem que ter saúde. Agora eu vou com o pessoal da saúde. Então, sentei com eles e falei, assim, a gente está tentando fazer coisas que estão acontecendo por causa do lixo que não está sendo bem colocado nas ruas. Está sendo jogado fora de maneira aleatória. E aí eu fui lá no departamento de limpeza urbana e não estava sendo lidado por esse departamento, mas departamento de saneamento, que regula separadamente o lixo. Então é isso, entendeu? Você senta com eles e aí você consegue uma lista priorizada. Então, o que eu aprendi? Tudo isso, juntei tudo. O meu grupo, sentamos, era um grupo pequeno de analistas, que eu também não podia pagar muito mais gente, sentei com eles. Eu falei, olha, aqui está a cadeia de logística. Nós vamos ter um ponto de partida e vamos ver se a gente consegue priorizar. Basicamente foi assim que funcionou. Você faz perguntas, você senta, você vai em campo, no campo você vê que as coisas lá na vida real são muito mais interessantes. É exatamente aí que a maior parte do problema acontece. Então, sentei com eles, com a vida real. Joy, eu não tenho uma experiência com usuário, nada disso. Inclusive, eu fui aprendendo, foi até um acidente. Eu tive que sentar com o cidadão e ver o que o cidadão estava sofrendo. Quais eram suas dores, melhor dizendo. Ótimo, Mike, excelente. Eu me lembro, em Nova Orleans, nós estávamos fazendo um projeto com o serviço de ambulância para o pessoal otimizar o chamado das ambulâncias. Primeiro, nós pegamos alunos de pós-graduação para trabalhar no projeto e ver se eles conseguiam desenvolver um modelo. E eles não estavam conseguindo fazer grande coisa com as ambulâncias, não estavam conseguindo ver, por exemplo, a relação com o centro de chamados do 193, que lá é 911. Então, nós estávamos tentando resolver ali num dos bairros de Nova Orleans, e eles estavam recomendando que uma as localizações de atendimento das ambulâncias era lá naquele bairro que tinha o maior número de chamados. E a gente tentou descobrir por quê. Porque a maioria das chamadas ia lá para aquele bairro chamado Algiers. Mas do ponto de vista prático, não fazia nenhum sentido. Então eu me lembro que a gente teve que começar do zero com esse projeto. E nós aprendemos muito. E nós conseguimos ver como nosso processo funcionava. E até mesmo no período noturno com as ambulâncias, nós conseguimos ver como que era exatamente, por exemplo, o maior número de chamados numa noite. E aí foi muito legal, porque um dia andei nas ambulâncias para ver como é que era, para eles realmente poderem entender como é que seria a coisa.
Mas isso foi tão importante para todo esse processo e para termos o sucesso desse projeto, né? You gotta admit, that's É also a lot. isso, você tem que admitir que também é muito legal, né? Ah, sem dúvida, foi muito legal. A equipe amou. E também as operadoras do 91 nunca tinham passado por nada disso. Então foi ótimo. A gente convidou as próprias operadoras de telefonia para estarem juntos numa ambulância, trouxe a eles uma outra experiência e foi maravilhoso. Joy, eu vou voltar com você agora. Você pode falar um pouquinho sobre nesse processo de resolução de problemas e como que você conseguiu trazer as pessoas certas para a mesa para a execução correta? Sim, querendo voltar à pergunta sobre experiência do usuário, você me autoriza? Sim, claro. Não, vou responder a sua pergunta primeiro. Bom, parte do nosso processo de avaliar a prontidão dos projetos era ter a equipe certa. Então, antes mesmo de começar a fazer ciência de dados, eu entendi que eram 3 níveis. Primeiro, eu tinha estudado se a gente deveria ou não ter um cientista de dados local ou contratar pessoal externo. E para falar a verdade, eu preferi pessoal de dentro de casa, porque você precisa de pessoas que vão ter, claro, as habilidades de dados, mas que vai ter alguma orientação para o cliente. Eu estou chamando de caverna da ciência de dados, que nessa caverna você tem gente que ama dado, mas não gosta de ver gente falar para resolver o problema real da pessoa. Ah, eu quero tentar essa nova técnica, mas nem se preocupa com o problema em si. E esse é o problema, entende? Então, nós temos que tentar ver a abordagem analítica que pode ser implementada de fato. Eu vou falar sobre esse exemplo específico já já. Mas ter o tipo de pessoas adequadas, com a orientação adequada, era muito importante. Isso nivelava e colocava as pessoas junto com o resto da equipe. E realmente são 2 componentes importantíssimos, especialmente quando você trabalha em departamentos, quando você precisa daquela pessoa que faz a coisa acontecer, que, enfim, não é preguiçosa, arregaça as mangas e faz o melhor pela organização. Então, são 2 coisas. A pessoa que realmente pode garantir que vai ter liderança interna, especialmente para mim, que estou usando ali o chapéu do gabinete do prefeito, ter alguém que vista a camisa era crucial. E ter acesso a esse ponto para fornecer esse contexto era crucial. Se você está considerando um projeto, por exemplo, na sua jurisdição, em que o departamento está lutando, dando duro, e você tem acesso às pessoas que estão fazendo o trabalho, talvez não seja uma boa escolha, sabe? E a outra coisa que você tem que pensar sobre como escolher as melhores pessoas é dizer que aquilo ali era um ambiente pleno, ou seja, o líder é muito importante. Você precisa também da alta liderança te apoiando. Isso é super importante, porque na maioria das vezes o seu projeto vai levar a uma mudança organizacional. Nós sabemos disso. Alocação de recursos, por exemplo, e esse líder compra e veste a camisa, compra a história junto com você, e eles vão ter que muitas vezes assinar o projeto com você. E aí aceitar a métrica do programa e tudo mais. Outra parte é a parte política. Então, nós fizemos isso de uma maneira intuitiva. Nós tivemos que articular como o projeto alinhava junto com os objetivos do prefeito, do gabinete do prefeito. Então, talvez seja, por exemplo, os supervisores, os coordenadores, e aí depois que você tinha tudo pronto, você tinha selecionado o projeto que você queria, nós fizemos uma sessão paralela com o gabinete do prefeito. E, por exemplo, em São Francisco, nós tínhamos grandes ônibus, por exemplo, que perturbava todo mundo, porque esses ônibus eram muito grandes andando na cidade. E foi uma batata quente, porque a prefeitura não estava sabendo lidar com isso. Aí nós pensamos, será que nós conseguimos manter a nossa dinâmica
o nosso apoio sobre o que está sendo feito? Excelente, muito obrigada. Melissa, você, como que você desenvolveu a equipe correta? Como você entrou em parceria para executar tudo isso em Buenos Aires? Sim, uma pergunta riquíssima e eu acredito que o Mike e a Joy já responderam alguns desses conceitos fundamentais e até me lembro de alguns causos que eu poderia contar da cidade de Buenos Aires. Eu me lembro que quando eu estava começando a pensar sobre quais seriam esses projetos, nós estávamos pensando o que que pode fazer a diferença para a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu criei uma lista de compras e fui atrás dos departamentos, das secretarias, os líderes, né, para validar alguns dos itens da minha lista de compras. Por exemplo, esse projeto precisa de dados dos cidadãos. Existe uma necessidade. Eu vou conseguir ter esses dados? Você vai entrar comigo nesse projeto? Então, eu consegui cerca de um mês sentando com todos os líderes das secretarias, validando quem tinha interesse, que tinha demanda realmente. Outra coisa que eu fiz, mas que foi fundamental, é ter uma equipe que estava trabalhando no escritório, mas que não estava isolada ali, tentando resolver as questões. E nós tentamos tirar o pessoal dessas baias que eles ficavam sentados, todo mundo sentamos junto na mesma mesa, com o chefe de gabinete, com o próprio prefeito, para tentar continuamente validar e verificar onde estariam as prioridades do governo para fazer o melhor investimento e garantir o melhor investimento e o retorno assim. Além disso, com relação à equipe, para mim, tem uma questão muito importante que, em geral, nós buscamos uma receita mágica de como ter a equipe ideal. Cadê essa equipe ideal? Se tivesse um livro com esse título, ia ser um best-seller, íamos comprar, íamos ler. Mas não tem fórmula mágica no contexto, depende da realidade. Como o Mike falou, recurso dentro do governo é limitado. Buenos Aires foi a mesma coisa, uma equipe muito pequenininha, com capacidade básica. Mas para nós o que foi importante foi identificar onde estavam as brechas, ou seja, que projetos nós queríamos fazer. Nós tínhamos um mapeamento desses projetos e onde nós tínhamos as instâncias das capacidades e não dos papéis, entende? Falar de capacidade, claro, capacidade técnica é importante, mas eu não quero falar só dessa. É o que a Joy falou, capacidades não técnicas. Capacidade de negociação, capacidade para transformar insight em ambição. A minha equipe de liderança estava medindo não somente métrica de desempenho, mas também tinha que me falar com quantas pessoas, por exemplo, naquele mês elas tinham saído para tomar um cafezinho. Porque ali é que as coisas realmente aconteciam e os projetos fluíam. Então, essas habilidades são muito importantes quando nós estamos falando de trabalhar com áreas que não estão necessariamente alinhadas com, por exemplo, o chefe do governo, enfim, que seja o prefeito. Seria lindo que pudéssemos trabalhar com áreas em que todos nós quiséssemos, estivéssemos engajados, mas às vezes a gente tinha que empurrar projeto que ninguém queria fazer. Então, era importante fazer aquela pergunta: qual é essa proposta de valor? Eu vou precisar fazer acontecer aqui nesse projeto, vou precisar acessar a sua base de dados. Mas o que que você pode agregar nessa negociação que vai servir para você como uma área e que assim os projetos de fato vão funcionar? Então, um incentivo, entende? Senão o projeto não escala. Excelente, Melissa, muito obrigada. Estamos aqui nessa conversa falando sobre o desenvolvimento e a execução de projetos de dados. Mas queremos que a capacidade da organização melhore, queremos que esses projetos funcionem e durem. Joy, como é que a gente faz isso? Conta pra gente. De algumas maneiras, mas eu queria falar uma coisa que a Melissa acabou de tocar.
Não dá para fazer só projeto de ciência de dados. Você tem que ter uma estratégia mais ampla. Você tem que fazer amigos também nessa estratégia para você construir confiança. Porque muitas vezes eu falei, olha, a relação é a moeda da mudança do governo. Sobre ciência de dados, eu queria chamar a atenção do que o Mike começou falando, que nós tínhamos um manual de design no contexto do usuário. Tudo começava com a pesquisa, pesquisa no contexto. E era bom contextualizar. Um bom exemplo foi que nós estávamos trabalhando com o nosso avaliador, que nos Estados Unidos é a entidade que fala, olha, se vende aqui alguma coisa, quanto a gente vai tributar? É como se fosse a Secretaria de Fazenda. Tínhamos 42 avaliadores dentro da Secretaria de Receita e fizemos a nossa versão. Nós sentamos com eles e nós escolhemos 3 avaliadores. Um já estava trabalhando há décadas, outro já tinha trabalhado em uma outra cidade e tinha acabado de chegar a São Francisco, e outro que era bem novo aí no trabalho. E aí a gente descobriu que todas as preocupações deles, as restrições que eles tinham diariamente na avaliação, é que o processo, além disso, era muito variado. Aí nós reunimos tudo, tirávamos fotos de como eles pensavam, da maneira que eles faziam. Tinha gente que tinha uma programação COBOL, velho mesmo, de tela verde, outro já estava no Excel moderníssimo. Aí nós víamos e tentávamos apresentar com legitimidade de processo. Outros avaliadores falavam, não, a gente vai lá e conversa com as pessoas. A gente vê as relações, como elas estão acontecendo, demonstramos os processos, mas uma outra coisa que a gente fez é que a gente aprendeu muita coisa com esses processos. Não somente preocupação técnica, mas também aprendemos que tinha preocupação regulatória. E aí nós conseguimos fazer, nós tínhamos um setup completo de ferramentas de modelagem, e nós aprendemos que uma vez que eles tinham que processar isso tudo no Excel, a gente teve que mudar a nossa modelagem, fazendo uma amostragem, colocando no Excel mesmo, e olha só o que a gente fez. A gente usou e testou. Fizemos vários testes de usuário com diferentes avaliadores, não só os primeiros que a gente tinha conversado, mas outros. E escolhemos esses testes de usuários para ver o que dava mais certo, trabalhando com os nossos contatos. E uma vez que a gente testou, eles viram, olha, essas pessoas aqui do gabinete do prefeito não estão só testando, eu fiz uma sugestão e eles mudaram com base na minha sugestão. Isso me ajudou muito, porque isso se tornou a coisa que direcionou o trabalho para frente. Então, fazendo a testagem de usuário foi ótimo. É importante testar. Outra coisa que a gente fez foi documentar tudo que a gente fazia. A gente visitava a equipe em 6 meses e em 12 meses, e foi maravilhoso. Obrigado, Joy. Melissa, qual foi sua estratégia de promover isso na cidade de Buenos Aires? Olha, a verdade é que os funcionários públicos sabem todos que é uma coisa que acontece muito, que muda o governo, não tem continuidade. Então, eu acho que realmente uma coisa que é muito intencional para a gente, especialmente para a gente, eu sou economista de formação e por vocação funcionária pública, temos que entender o que a gente está trabalhando é um bem público. E o que a gente está trabalhando precisa ser um legado. Então, documentar, primeira coisa, básica. E assim, outra coisa que a gente pudesse falar seria vestir a camisa, fazer o projeto. E é importante não esquecer que um dia você vai embora e fica tudo documentado. Mas, além disso, de tudo que se fala, eu diria que temos que sair falando do que estamos fazendo, tirar essa informação para fora do governo. Entende?
para que as pessoas saibam o que está acontecendo, assim nós vamos poder blindar o projeto e a infraestrutura, e assim, dentro da organização, nós podemos trazê-la de maneira mais pública, o que chamamos de caráter público, para que todos saibam o que está acontecendo e as equipes se sintam donas daquilo, se sintam proprietárias. E também para que a próxima administração que vai tomar posse também possa responder por tudo que está acontecendo, tudo que já foi feito. Tivemos uma intenção muito grande em comunicar tudo o que estávamos fazendo com coisas muito simples, por exemplo, abrir um blog post no Medium, que foi o que a gente fez com algumas empresas que estavam fazendo. Elas tinham um blog e a gente fez o nosso blog explicando, por exemplo, o que está acontecendo no Mercado Livre. Abrimos um blog e contamos. Isso é muito importante. Publicidade. Além disso, criamos os nossos conjuntos de dados, os datasets, e sempre tentando trabalhar com código aberto. Por quê? Porque assim as outras cidades que pudessem entrar num projeto parecido não tinham que reinventar a roda, poderiam trabalhar em cima da nossa base de dados, só adaptando à realidade local. Então, essas seriam as minhas recomendações para garantir a sustentabilidade. Ótimo, obrigado, Melissa. Mike, e você, como é que a gente garante a capacidade aí dentro da cidade de Nova York? Como é que foi feito? Olha, de início, todo lugar é diferente, tudo acontece à sua própria maneira. Tem coisas que a gente pode aprender com a experiência de Nova York, de Buenos Aires, São Francisco, que dá para aplicar em vários lugares, eu acho que não muda. Mas outras são muito idiosincráticas, né? Vamos dizer assim. Nova York opera com um estado dentro do estado, ou seja, tem muita coisa acontecendo de maneira enorme. Além disso, o fato de que eu trabalhei com um prefeito que nem dormia, estava lá em cima de tudo, de maneira quantitativa, inclusive, viu? Então, já desde o início, número 1, eu estava com uma mão muito boa tentando trabalhar, fazer o trabalho. Isso foi maravilhoso, inclusive. A Govex, por exemplo, a Angela Make, que estava comigo também. Então, eu consegui trabalhar com esse pessoal, era o tipo de gente que eu estava trabalhando. Mas o que eu quero dizer? É que a cultura importa. Então, para mim, a cultura, do meu ponto de vista, você precisa, para deixar bem claro, eu não criei nada, eu estava tentando trabalhar. Você tem que documentar, não estou dizendo que não, claro. Estávamos documentando, sim, é super importante. Mas, para chegar aí ao que eu estou querendo dizer, todo o trabalho que era feito na camada do serviço público era feito do ponto de vista das agências individuais. Então, a gente começava e terminava. Então, se você quisesse que a coisa funcionasse mesmo, tivemos 2 mudanças de prefeito desde que eu saí. E aí você ia ter que ter, por exemplo, um ato de fé, porque a gente não vota nas pessoas sabendo exatamente que você vai estar ali para sempre. Claro, talvez seja controverso dizer isso, mas o meu objetivo é que eu contratei pessoas especialistas que estavam lidando com isso todos os dias, entendeu? Ou seja, com uma capacidade persistente que falava sobre o que eles queriam fazer para melhor servir os cidadãos e fazer um melhor trabalho. Espero que tenham me compreendido, porque honestamente você tem que não esquecer que o pequenininho importa, o detalhe importa, as relações trabalhistas importam, mas, de qualquer maneira, a realidade é que o trabalho ainda vai ser o trabalho. No final, tem que pegar o lixo, tem que recolher. As crianças vão para a escola. Enfim, tudo vai continuar acontecendo. Então, se você faz o que você está fazendo e coloca isso no processo dentro da sua cidade, você vai ter uma chance maior da coisa funcionar. Mas eu não quero abrir mão do valor da socialização das coisas. Claro que é super importante, porque
Eu mesmo não sou um orador, não sou um relações públicas, eu prefiro operar mais quietinho. Mas eu sei o que a Joy falou, porque eu também estava conectado com o gabinete do prefeito, e isso é um pouco delicado. A gente tem limitações, mas se você tentar resolver tudo sozinho, você também não chega muito longe. Então, eu tentei desenvolver uma versão nova-iorquina de humildade. Mas tem muita gente que conseguiu ver o que a gente estava fazendo e dali lançou coisas muito mais bonitas. E do ponto de vista de sustentabilidade política, a coisa deslanchou. Foi muito melhor, assim, houve uma competência muito grande. Então, nós conseguimos ter esse trabalho sendo feito, que já estava em Harvard, por exemplo, uma série de outras, a Code for America também estava fazendo, ou seja, tudo isso ajudou, auxiliou muito. E você pode acreditar, tem gente que não quer transparência no final das contas. Tem gente feliz com a não transparência. Então, você tem que aceitar isso, você tem que encarar, enfrentar. Vai ter gente que vai querer impedir de fazer o que você está fazendo. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu tive sorte em Nova York, porque é uma cidade cuja tecnologia é bem robusta, e o tipo de dados que a gente tem era muito bom, mas tem lugares que não está tão desenvolvido, né? Então, é uma série de coisas, mas eu acho que tem a ver que no final das contas, a cultura. A cultura é a coisa mais importante. Se você opera nessa cultura, você encontra realmente as microculturas ao redor da metacultura. Você opera assim, você tem muito em termos da sua possibilidade do que você faz acontecer. Não sei se fez sentido. Não, fez total sentido, entendi tudo. Muito bem, temos Vamos pegar uma pergunta da plateia e eu vou pedir para o pessoal responder. Brennan Babb, diretor de inovação da cidade de Anchorage, pergunta sobre qualidade de dados. Na cidade você vai ter dados complexos o tempo todo. Claro que às vezes você consegue adicionar valor, mas como você equilibra dados bagunçados e ainda consegue ter qualidade de dados? Joy, Melissa e Mike. Bom, eu responderia que já vi qualidade de dado ruim. Minha resposta talvez não seja muito direta, mas eu tenho duas respostas para dar. Qualidade de dados. Se for distribuída normalmente, você tem que descobrir onde e por que esses dados estão lá, fazendo uma boa análise exploratória dentro da sua secretaria. Ah, a gente mudou o sistema, então vamos colocar esses anos. Você tem que fazer uma análise exploratória robusta para estudar os erros, de por que a qualidade dos dados não está boa. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que muitas vezes as pessoas subestimam essa parte. Melissa. Esse foi o principal problema que a gente teve na cidade de Buenos Aires, e eu confesso que provavelmente é o gargalo e sempre vai ser a parte menos sexy, né? Menos atrativa, que é a limpeza de dados, qualidade de dados, todo mundo sofre com isso. Mas eu acho que é fundamental, e quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode esquecer, né? Os dados têm que ser bons, nós temos que sempre lembrar isso. E que isso é uma das tarefas fundamentais do papel do CDO, do CDO, o diretor de dados. Você tem que saber quais são as funções, tem que saber se você aplica ou não a IA. Às vezes você fica perdido. Eu tenho que fazer um curso de IA? Tenho que saber tudo de IA generativa? Olha, o desafio é que, como toda equipe de governo, as equipes de dados têm que agregar valor. E às vezes esse trabalho é difícil comunicar e transmitir. Então, você tem que ser estratégico, é importante comunicar e ver o que acontece
quando você não trabalha com tão qualidade de dados na comparação de quando você tem uma melhor qualidade de dados. Você institucionaliza essa conversa e eleva no nível mais alto de escalão, até o prefeito. E mostra os números que antes não era questionado, mas que agora faz toda a diferença. No nosso caso, aconteceu isso. Quando a gente cruzou a base de dados, quando a gente fez a limpeza, a gente viu a mudança completa das políticas de desenvolvimento econômico da cidade de Buenos Aires. Então, a resposta não é simples, mas, sem dúvida nenhuma, você tem que atacar. Ótimo. Acho que chegamos agora no final do tempo. Eu quero agradecer Mac, Melissa e Joy pelos insights. A conversa foi ótima, maravilhoso conversar com vocês. Eu espero que a plateia também tenha gostado da conversa, tanto quanto eu. Só alguns pensamentos aí de encerramento. Nós vamos fazer um outro webinar no dia 8 de abril, meio-dia, horário dos Estados Unidos. No chat vai aparecer um link de registro. As cidades atuais que nós estamos trabalhando vão estar lá presentes e nós vamos falar como esse programa funciona na prática e o que esperar do processo. Então, sobre esse assunto, agora temos a abertura para a candidatura no chat aí, ó, agora sim. No chat é só clicar. Obrigado aos painelistas e muito obrigada a todos por terem vindo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.